Ele estava sozinho numa gruta escura, cercado por montanhas silenciosas, quando o diabo apareceu diante dele com a forma de uma mulher que havia conhecido anos antes. A imagem ardeu em sua mente como fogo, e a tentação foi tão violenta que ele pensou em fugir daquele lugar sagrado. Mas Bento não correu. Olhou para um crucifixo rústico na parede da caverna, respirou fundo e então fez algo que poucos homens teriam coragem de fazer. Arrancou a túnica e jogou-se nu sobre espinhos e urtigas, rolando até que a dor física apagasse a tentação da carne. O sangue escorria, mas a alma estava livre. E foi ali, naquela gruta solitária de Subiaco, que nasceu o homem que mudaria para sempre a vida cristã no Ocidente. Bento nasceu por volta do ano 480 em Núrcia, uma pequena cidade nas montanhas da Úmbria, na Itália. Era filho de uma família nobre romana, numa época em que o Império Romano já estava em ruínas e a Europa mergulhava no caos. Bárbaros invadiam as cidades, a fé cristã lutava para sobreviver e a cultura antiga desmoronava como um edifício sem alicerce. Nesse cenário de trevas, Deus preparava um homem para ser luz. Desde jovem, Bento foi enviado a Roma para estudar, como todo filho de família importante. Mas ao chegar lá, o que ele encontrou não foi sabedoria, foi corrupção, vícios e uma juventude perdida em prazeres vazios. Roma, que um dia foi o coração do mundo, agora era uma sombra decadente de si mesma. Bento olhou ao redor e sentiu nojo. Não era isso o que queria para sua vida. Não era isso que Deus queria dele. Então, ainda adolescente, tomou a decisão mais radical de sua vida. Abandonou tudo. Deixou os estudos, a herança, o conforto da família e partiu para as montanhas. Sozinho, sem planos, apenas com uma certeza profunda no coração. Queria servir a Deus de verdade, buscando a solidão e pureza. Bento se escondeu numa gruta em Subiaco, a cerca de 60 quilômetros de Roma. Ali, ele viveu 3 anos completamente isolado, sem falar com ninguém, exceto com um monge chamado Romano, que descia uma vez por dia por uma corda íngreme para trazer-lhe pão. 3 anos de silêncio absoluto. 3 anos de oração contínua. 3 anos de combate espiritual. E foi nesse combate que ele aprendeu algo que poucos santos conheceram tão profundamente. O demônio não desiste. Ele volta, muda de forma, ataca de outro ângulo. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite em que a tentação veio disfarçada de lembrança. Mas Bento venceu. E venceu de um jeito que se tornou lenda entre os monges. Com dor, sangue e renúncia total. A partir daquele dia, nunca mais foi tentado daquela forma. Deus o purificou pelo fogo da provação. A fama de sua santidade começou a se espalhar. Pastores que subiam as montanhas encontravam aquele homem magro, vestido de peles de animais, rezando dia e noite. Alguns pensavam que era um anjo, outros que era um louco, mas todos sentiam que ali havia algo de Deus. Logo, outros homens começaram a procurá-lo, pedindo que os ensinasse a viver como ele vivia. Bento aceitou. Fundou pequenos mosteiros nas montanhas, onde grupos de monges viviam juntos, sob sua orientação. Mas nem tudo foi paz. Houve traição e inveja. Um grupo de monges, incomodados com a disciplina rigorosa que Bento exigia, tentou envenená-lo. Colocaram veneno no vinho e ofereceram a ele durante uma refeição. Bento, sem saber, fez o sinal da cruz sobre a taça, e ela se partiu ao meio, derramando o líquido envenenado no chão. Ele olhou para os monges, entendeu tudo e simplesmente partiu. Sem raiva nem maldição, apenas tristeza. Foi então que Deus o conduziu a um lugar que seria o centro de sua missão, Monte Cassino. Uma montanha alta, onde antes havia um templo pagão dedicado a Apolo. Bento subiu até lá, derrubou os ídolos,
destruiu o altar falso e sobre aquelas ruínas construiu um mosteiro cristão. Ali, ele escreveu o que se tornaria um dos textos mais importantes da história da Igreja, a Regra de São Bento. Não era um livro de teologia complicada, era simples, profundo e prático. Bento ensinava que a vida monástica deveria ser equilibrada, oração e trabalho. Ora et labora, reze e trabalhe. Nada de exageros, nada de fanatismo. O monge deveria rezar 7 vezes por dia, mas também deveria cultivar a terra, copiar manuscritos, cuidar dos doentes, receber os pobres. O mosteiro era uma escola de serviço a Deus, onde cada gesto, por mais simples que fosse, se tornava oração. Bento dizia que o abade deveria ser como um pai, firme, mas misericordioso. Que os monges deveriam obedecer, mas não como escravos, como filhos que confiam. Que a humildade era a escada para o céu e que o orgulho era o veneno que matava a alma. Sua regra era tão sábia, tão equilibrada, tão profundamente cristã que atravessou séculos. Hoje, mais de 1500 anos depois, ela ainda é seguida por milhares de monges e monjas ao redor do mundo. Se essas histórias fortalecem a sua fé, inscreva-se no canal e caminhe conosco pelos exemplos de santidade que Deus nos deixou. Mas Bento não era apenas um homem de regras, ele era um homem de milagres. Certa vez, um jovem monge chamado Plácido caiu num lago profundo e estava se afogando. Bento, que estava longe dali, viu tudo em visão e chamou outro monge, Mauro, dizendo: "Corra! Plácido está morrendo." Mauro correu até a margem do lago e, sem perceber, começou a caminhar sobre as águas. Pegou Plácido pelos cabelos e o trouxe de volta à terra. Só então percebeu o que havia feito. Bento sorriu e disse: "Não fui eu. Foi a tua obediência." Outro dia, um camponês pobre veio até o mosteiro pedindo ajuda. Havia perdido a lâmina de seu machado no rio, e sem ela não poderia trabalhar nem alimentar os filhos. Bento desceu até a margem, rezou, jogou o cabo de madeira na água, e a lâmina de ferro subiu flutuando, como se fosse cortiça, e se encaixou perfeitamente no cabo. O homem saiu dali chorando de gratidão. Mas o maior milagre de São Bento não foi esse. Foi algo muito maior e profundo. Um dia, ele estava rezando sozinho em sua cela, quando de repente todo o mundo apareceu diante de seus olhos. Não como uma alucinação, mas como uma visão real da presença de Deus em tudo. Ele viu a criação inteira reunida num único raio de luz divina. Entendeu, num instante, que tudo o que existe é pequeno diante da imensidão de Deus, e que Deus está em tudo. Aquele momento mudou o monge para sempre. Ele nunca mais teve medo, nunca mais teve dúvida. Sabia que Deus era tudo, e que tudo o mais era nada. 3 dias antes de morrer, Bento mandou abrir sua própria sepultura. Pediu que o levassem até a capela, recebeu o corpo de Cristo, ergueu as mãos ao céu e, apoiado pelos irmãos, entregou sua alma a Deus. Era o dia 21 de março do ano 547. Ele tinha cerca de 67 anos. Sua irmã gêmea, Santa Escolástica, havia morrido pouco antes, e Bento pediu que fosse enterrado ao lado dela. 2 corações que nasceram juntos, viveram para Deus e descansaram lado a lado na esperança da ressurreição. Hoje, São Bento é chamado de patriarca dos monges do Ocidente. Por quê? Porque sem ele, talvez não houvesse mosteiros na Europa. Sem os mosteiros, não haveria quem preservasse os manuscritos antigos durante as invasões bárbaras. Sem esses manuscritos, a cultura clássica teria desaparecido. Sem a cultura, a fé teria dificuldade de se expandir. Foi nos mosteiros beneditinos que a Europa renasceu. Foi lá que a Bíblia foi copiada à mão, página por página. Foi lá que os santos foram formados. Foi lá que a Igreja encontrou refúgio nos tempos mais sombrios.
Bento não construiu catedrais grandiosas, não escreveu tratados teológicos complexos, não pregou para multidões. Ele simplesmente viveu o Evangelho com radicalidade, simplicidade e amor. E isso foi suficiente para mudar o mundo. Que o exemplo de São Bento nos ensine que a verdadeira grandeza está na obediência a Deus, no trabalho feito com amor e na oração que transforma o coração. Que possamos, como ele, preferir nada a Cristo e encontrar nele tudo o que nossa alma procura. São Bento de Núrcia, rogai por nós.